sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Para quem não me conhece, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje a gente vai voltar para um dos meus quadros favoritos aqui no canal, e que fazia muito tempo que eu não fazia. Para quem não sabe, a gente tem um quadro de uma playlist chamada Conheça Mais sobre os técnicos gringos que têm se destacado. E é um quadro onde a gente traz vários técnicos gringos que às vezes são especulados no Santos ou não, mas geralmente que foram especulados no Santos recentemente. A gente traz esse técnico para que se um dia ele estiver vindo, se um dia ele vier, ou se um dia ele voltar a ser especulado, a gente já tem um vídeo de análise prontinho e bem atualizado para vocês. Para quem curte esse tipo de vídeo, temos uma playlist aqui, ó, bastante vídeo. Tem quem é Fábio Bustos, quem é Beca Cess, quem é Renato Paiva, quem é Maurício Pellegrino, quem é Bielsa, e você pode ver. E esse vai ser mais um vídeo que vai para lá. Afinal, temos um técnico gringo que eu acho interessante, por mais que eu tenha muitas ressalvas, e talvez eu não trouxesse, inclusive. Mas temos um técnico gringo cogitado no Santos nesse momento, e eu achei legal para reviver esse quadro, para reviver um quadro que eu gostava de fazer dos tempos de glória, né? Glória não, mas no tempo que o Santos pelo menos estava na Série A. Eu queria trazer esse quadro novamente aqui para o nosso canal, tá? Então, se você curte esse tipo de quadro, esse quadro mais analítico, a gente fala mais técnico, peço like, curtir a sua inscrição. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje vamos falar de Pedro Caixinha. E por que fez o gatilho do Pedro Caixinha? Claro, tem que falar, né, primeiramente. O Santos teve o sinal positivo do Pedro Caixinha e tal. Daí vai falar, né, que o Santos talvez mude de técnico. Ainda terão reuniões com o Carille para ver, mas se mudança de técnico, teoricamente aí o Pedro Caixinha já teria dado sinal positivo para o Santos negociar com ele. Mas aí chega a grande questão, que é o ponto desse vídeo, seja ele negociando com o Santos ainda ou não, seja você torcedor de outro time que está contratando agora Pedro Caixinha. Quem é Pedro Caixinha? Quem é esse técnico português que pode estar chegando ao Santos, que pode estar indo para outro time? Bom, meus queridos, sem mais delongas, vou começar a mostrar um pouquinho para vocês. Eu começo com essa matéria do Lance, que fala aqui, né, do Pedro Caixinha, nascido em Beja, no sul de Portugal. Ele teve uma tímida carreira como goleiro e se aposentou aos 28 anos, logo dando início à sua carreira. Vai lembrar que o que destacou o Pedro Caixinha sempre foi o estudo, tá? Basicamente o estudo, as pesquisas dele e tudo mais, ele tendo mestrado em treino de alto rendimento, inclusive, além de vários cursos desenvolvidos pela UEFA, para poder trabalhar nas divisões de elite do futebol europeu, incluindo a licença Pro, a graduação mais alta do continente, fizeram com que ele se destacasse. Então, ele tem bagagem de vários países e tudo, mas basicamente o que fez o Caixinha começar na carreira foi justamente ele ser um goleiro que se aposentou bastante jovem, e ele não entrou nesse meio por ser um jogador, mas sim por vários estudos. É um cara que sempre procurou se informar, sempre procurou fazer cursos e tirar licenças dentro da própria Europa. Algo bastante interessante, mostra bastante perfil do Caixinha. Mas então aqui eu vou mostrar inicialmente para vocês últimos números do Caixinha contra o Bragantino. Ele teve 125 jogos, 50 vitórias, 38 empates, 37 derrotas, 50,1 de aproveitamento, 169 gols feitos, mais de um ponto por jogo, mas 132 sofridos, ou seja, mais também de um por jogo. Vai lembrar, ele teve 236 chances criadas, um número bem alto, mas também um número alto de chances cedidas. Não teve títulos, teve mais posse que os adversários, né, e tem muitas finalizações por jogo. Isso mostra bastante o estilo do Caixinha, um estilo bastante ofensivo, bastante direto, que geralmente gera a finalização, mas que também é bastante vulnerável, sofrendo bastante finalizações. E a gente vai mostrar um pouquinho do Caixinha agora para vocês em outros parâmetros. Mas para começar, eu trago alguns números do Caixinha, que eu acho que vai ser nossas principais ressalvas, e a gente começa a contar a história do treinador. O Pedro Caixinha, ele teve uma passagem por vários times menores, né, como o Deportivo Baja, Vasco da Gama de Portugal, União Leiria, CD Nacional, e aí ele vai para o Santos Laguna. Nesse Santos Laguna aqui é que ele faz o primeiro grande trabalho da carreira dele, tá? Ele tem um aproveitamento ali de quase 50% a 60% no Santos Laguna, fica de 12 a 2015, onde consegue grandes títulos. E ele, depois de uma sequência de alguns jogos ruins, pede para sair, vai pro Algarrafa, fica pouquíssimos jogos lá, também tem um aproveitamento de 50 e pouco por cento, vai pro Rangers, também tem um aproveitamento de 50 ou 60%, e vai pro Cruz Azul. No Cruz Azul conquista títulos, a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Al-Shabaab, Santos Laguna, onde fracassa, Tajeres, onde tem um trabalho regular para ruim, mas se destaca na Libertadores, e aí chama a atenção do Bragantino, que é para onde ele vai. Bom,
chega de análise numérica, vamos focar na carreira dele no México, onde a gente tem mais informação do que na Arábia Saudita e também um pouquinho depois no Brasil, tá? Então vamos começar fazendo uma análise tática dele, uma análise histórica dele, com toda a história dele no México. Vai lembrar que ele foi campeão inicialmente lá pelo Santos Laguna, isso eu acho que foi em 2014, não, 2015, em junho de 2015, em cima do Ronaldinho Gaúcho, tá? O Querétaro, que é o time do Ronaldinho Gaúcho na época, vocês vão lembrar, foi logo depois que ele saiu do Atlético Mineiro, ganhou de 3-0 na volta, mas ele tinha ganhado de 5-0 em casa do time do Ronaldinho Gaúcho, tá? E assim ele conquistou um título lá pro Santos Laguna. O que é legal de falar do nosso querido Pedro Caixinha no Santos Laguna, ele teve muito destaque na primeira participação dele, tá? Isso aqui, no finalzinho aqui, 2014, onde fala que o Santos Laguna quer manter o Pedro Caixinha, né? Fala que os mexicanos justificam a decisão com a chegada da equipe às meias de final do Clausura 2014 e o regresso da Libertadores depois de uma ausência de 10 anos. Então ele pegou um time pro Santos Laguna que não ia para a Libertadores fazia 10 anos, colocou novamente o time na Libertadores, conseguiu fazer ele ir longe no Clausura e com isso eles quiseram renovar. Vamos lembrar isso aí em 2014, depois ele ganha o título em cima do Ronaldinho. E fala, né, Santos Laguna quer segurar, isso aqui já em 1 de junho de 2015, quer segurar o campeão Pedro Caixinha. E aqui ele já tinha, né, ganho, inclusive o Santos Laguna conquistou o título mexicano. E o presidente do clube, que já tinha falado sobre essa continuidade antes da final, voltou a manifestar que tem vontade de ficar com ele. Então não sabemos se o Pedro vai continuar, mas queremos que assim seja, né? Então, ainda fala, após o encontro decisivo do Querétaro, que é onde ele ganhou o Ronaldinho, o presidente mostra que está muito contente com o trabalho dele e fala que eles, isso aqui é uma característica muito importante que eu quero ressaltar no Pedro Caixinha, tá? Somos a equipe mais jovem da liga. Ou seja, assim como aqui no Bragantino ele trabalhou só com jovens, lá no começo da carreira dele no Santos Laguna ele também já trabalhava com jovens. E aí, logo depois, dia 3 de junho, tá? Caixinha é eleito treinador do ano. Então sim, o Pedro Caixinha foi eleito pelo Santos Laguna o treinador do ano da equipe. O português levou apenas oitavo na Liga, mas no torneio Clausura não deu hipótese à concorrência e levou ao título, tá? Então a gente vê como que ele foi muito bem nessa primeira passagem dele pelo Santos Laguna, que demorou 3 anos, uma passagem de muitas vitórias, de muitos méritos. Então um treinador bem interessante se a gente for analisar esse corte da carreira dele, né? E aí a gente pode falar que o Pedro Caixinha renunciou ao cargo de técnico do Santos Laguna. Ele pediu a demissão, né? Depois de derrota contra o América, foi a 4ª em 5 partidas, tá? Então ele percebeu que estava numa péssima fase e caiu fora. O Caixinha caiu fora e aí foi lá pro Algarafa, deu aquela passagem lá toda que a gente viu e depois de ir bem no Rangers e tal, volta pro Cruz Azul. E no Cruz Azul, a gente já pode trazer a seguinte notícia: Pedro Caixinha conquista a Taça do México pelo Cruz Azul. Ganhou de 2-0 sobre o Monterrey. O Cruz Azul, comandado pelo treinador Pedro Caixinha, bateu o Monterrey por 2-0 na final no estádio BBVA em Guadalupe, né? Elias Hernandes, aos 34, e suplente Martin Cauterucci, de 53, marcaram os tentos, né? Marcaram os gols. Ele comanda desde janeiro o Cruz Azul e está também na corrida pelo título de campeão mexicano, que já conseguiu em 14 e 15 pelo Santos Laguna. Na Liga MX, o conjunto técnico português segue no 3º lugar com 27 pontos, um dos líderes da jornada. Então a gente vê que ele estava muito bem. O Caixinha conseguia grandes resultados, conseguia resultados bons nessa volta dele pro Cruz Azul. E aí tá aqui, né? Cruz Azul vence Supertaça e Caixinha entra pra história, né? O técnico foi o primeiro a conseguir os 4 principais títulos do futebol mexicano. Então ele conseguiu a Supertaça do México, disputada entre os vencedores do Clausura e do Apertura, e ele goleou o Necaxa por 4-0, né? Então a gente vê que todas as vitórias dele são de resultados altos, né? Um técnico que marca bastante gols. E aí fala, né, que o Pedro Caixinha conseguiu vencer os 4 principais troféus, que é o da Liga, Taça, Campeão dos Campeões e agora a Supertaça. Então são os 4 títulos que ele disputou no México. Ele conseguiu ganhar todos, não no Cruz Azul, mas juntando as 2 passagens dele pelo Cruz Azul e pelo Santos Laguna. Então a gente vê trabalhos bons do Caixinha, tá? E aí depois a gente tem a demissão do Caixinha do Cruz Azul. Ele perdeu o torneio de apertura do México, tá? No Cruz Azul, e depois entrou numa má fase e acabou caindo fora. Por que eu não mostro na matéria? Porque ela não quis abrir. E aí a gente tem que mostrar o 3º trabalho no México do Caixinha, que já é um trabalho ruim. Então,
Vamos analisar o que a gente teve até agora. Ele teve um trabalho em base de Portugal, foi para o México, conseguiu um grande êxito, saiu quando estava em baixa, então é um trabalho que durou 3 anos. Fez pequenos trabalhos no Algarrafa, no Rangers, com resultados bem medianos. Volta para o Cruz Azul, onde também tem um desempenho mediano, mas ganha títulos. Depois decai de novo. Então a gente vê que é um mau técnico que se mantém por muitos anos. Onde ele mais se manteve por mais tempo foi no Santos Laguna, mas no auge ele decai, tá? Mas lembra, estamos no Santos Laguna desde 2012. E aí, depois que ele cai do Cruz Azul, ele vai viajar de novo para a Arábia Saudita, semana Al Sharaib, alguma coisa assim. E novamente ele vai agora voltar para o Santos Laguna, onde ele já tinha grandes conquistas. Então, no México foi onde ele teve mais conquistas, mas ganhou os títulos dele, mas sempre com esse resultado, né? Ele vai bem no começo da carreira, depois decai. Então, é um padrão, além de ter vários trabalhos curtos, tá? O Pedro Caixinha. E aí, ele volta para o Santos Laguna, ele é representado com muito entusiasmo, inclusive, né? Porque falam, né, o quanto que esse cara foi bom, falam o quanto que esse cara fez, importante para o projeto, foi incrível, tudo mais. Grave, isso aqui aconteceu no dia 2 de dezembro de 2021. E no dia 24 de fevereiro de 22, cerca de 2 meses depois, ele se despede do Caixinha. E aí falam que ele foi muito mal pelos péssimos resultados dele. Ele foi recentemente eliminado da Conca Champions e também tinha maus resultados na Liga Mexicana. Então o Caixinha foi demitido, né? Luego la vergüenza é rescindir o contrato de Pedro Caixinha. E falam que ele acabou indo muito mal, né? Os guerreiros agradeceram o trabalho de 51 anos pelas suas participações, mas infelizmente, né, o Pedro Caixinha acabou não conseguindo fazer o time render e a satisfação foi decaindo e Pedro Caixinha foi demitido. E aí a gente vai pro Talleres. No Talleres, o que eu posso falar pra vocês é que o Pedro Caixinha começou com um trabalho interessante, conseguiu alguns resultados interessantes na Libertadores, no campeonato, mas não era constante, tanto que ele tem resultados ruins, bem ruins lá no Talleres. Mesmo assim, o estilo de jogo, algumas vitórias chamam a atenção do Bragantino. E a gente já vai para essa fase da carreira do Caixinha. Bragantino anuncia a contratação do técnico português Pedro Caixinha. O comandante de 52 anos estava sem clube e chega para assumir o posto deixado por Maurício Barbieri. Então, contrataram o Caixinha, demitido na reta, deixada por Barbieri, demitido no final da reta do Brasileiro. Caixinha assinou um contrato de 2 anos com Massa Bruta, que optou pelo perfil alinhado com a filosofia do clube, que é a aposta em jovens. Lembra que ele atuou com jovens lá no Santos Laguna, no começo da carreira, e atuar de forma intensa, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o Caixinha, tá? O Pedro Caixinha recusou o Fortaleza, tá? Isso é uma coisa bem interessante que eu queria colocar para vocês. Ele recusou o Fortaleza há 3 anos e revela método Bragantino, né? Então ele fala aqui que foi procurado pelo Fortaleza. Então, antes do Vojvoda, né, que a gente fala que é um técnico muito bom, ele foi procurado pelo Fortaleza e não aceitou o projeto, né? Então ele fala que não foi o futebol brasileiro que me chamou mais atenção, foi o projeto Bragantino, indiscutivelmente já tinha tido alguns contatos, entrevistas, 3 anos com o Fortaleza. Achei interessante o projeto, mas naquela altura não tinha conhecimento suficiente para dizer, vou para esse projeto, vou abraçar o projeto, né? E aí ele fala, né, como o trabalho do Bragantino chamou a atenção dele, mas como que o do Fortaleza na época ele não se sentia pronto, ele não tinha pegado, captado toda a granditude do projeto, e acabou optando depois pelo Bragantino em 22. Mas sim, é interessante avaliar que o perfil do Caixinha é um perfil de um time que depois encontrou o Vojvoda, né? Então a gente vê que o Caixinha ele encaixa com esse futebol ofensivo, esse futebol intenso, pautado em jovens, em potencializar jogadores. A gente vê que foi um mapeamento que o Bragantino teve, mas também foi um mapeamento do Fortaleza, que deu muito certo com o Vojvoda. Então a gente vê que o mapeamento, o perfil do técnico realmente combina com times que querem fazer isso, né? Então a gente já tem essa primeira análise que é um fato. E aí beleza, o acordo valia até dezembro de 2024, né? E aí vem falando aqui, né, o último trabalho do Caixinha foi frente ao Talleres, jogando de 34 jogos, sendo alguns pela Libertadores, depois também pelo México, Arábia Saudita e tudo mais. Junto com o treinador também chegam o José Belma, Pedro Malta e o preparador Polívios Christians. Vai lembrar, esses 3 também chegariam para o Santos, tá, se ele viesse.
Bom, essa notícia é simples, mas depois a gente começa a falar de notícias mais legais do Caixinha. Por quê? Por exemplo, até Mourinho indica, conheça Pedro Caixinha, novo técnico do Bragantino. Essa notícia tá no site do Bragantino, tá? E vai falar, né, que ele passou pro Cruz Azul, pro Talheres e tal. E beleza, a carreira durou pouco. Na verdade, aqui acho que até pouco demais. Ah não, é verdade. Ele fala aqui que em 93, com 23 anos ele parou de jogar para entrar na faculdade de ciências do esporte, é verdade. E depois ele voltou a jogar. E aí ele assumiu o comando do Esportivo Beja, na sua cidade natal. Depois de trabalhar como equipe semi-amadoras, ele foi convocado em 2004 para o trabalho de pré-assistente técnico de José Peseiro no esporte. Nesse período que ele conhece um outro José, o Mourinho, então técnico do Porto, e já cobiçado por alguns grandes da Europa, né? E aí ele fala que o Mourinho é peça-chave muito importante do Caixinha, primeiro campeão europeu por Porto, o Inter de Milão conciliou a amigo a fazer curso para tirar a licença A da UEFA, que ele fez, que eu falei para vocês no começo do vídeo. Caixinha seguiu a dica. Em 2010 lançou um treinador solo na União Uleria. Em 2013 cruzou o oceano e foi para o Santos Laguna, onde a gente começa a contar a história que eu contei pra vocês. Ele fala, né, que ele teve sucesso logo de cara, lá no México ele ganhou os títulos principais dele e tudo mais. Depois ele foi pro Apertura em 2015 e 22, o técnico peregrinou, né, então falando todos os trabalhos que ele teve aqui de forma bem grande. E fala aqui, né, que fato raro, não foi coincidente e tudo mais. Não é comum achar um técnico estrangeiro na história quase centenária do Braga, antes do Caixinha, o de Branco Gringo da tal, é isso. Mas legal, falar que ele teve participação com o Mourinho, falar que ele tirou essa licença, que não é todo técnico que tem, né, europeia e tudo. Mas bom, vamos falar um pouquinho mais. Conheça o complicado, começo complicado brasileiro e legião de machucados. Isso aqui, cara, é muito legal, uma matéria dos Jogos Olímpicos. Eu não sabia que tinha esse site aqui tão legal. Mas que fala aqui, quem é Caixinha técnico português que lidera o brasileiro. Isso aqui é muito legal, é uma matéria que fala que ele vai se aposentar, né, pra ser goleiro, como goleiro pra estudar, tá lendo isso aqui? E aí ele teve um convite em 2010 para trabalhar na seleção sub-23 de Portugal, que disputava a vaga nos Jogos Olímpicos de 2012. O treinador não chegou a assumir a equipe, mas a oferta serviu para o Caixinha alimentar a vontade de treinar seu próprio caminho. Ou seja, o Caixinha era um técnico tão interessante que aconteceu de chamarem ele, né, pra seleção. De fato, né, sub-23, claro, mas chamaram ele pra seleção. E aí vai falar aqui como ele passou e tudo, pro outros regimes e tal, pro trabalho saudita, até chegar no Bragantino. E aí fala aqui dos problemas. Então no final de 22, Caixinha assinou com o Bragantino. Sob comando técnico, o time do Bragantino fez uma boa campanha no Paulistão, parando as semifinais para Água Santa. Então, né? O técnico, porém, precisou lidar com uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o Ipiranga. Sim, ele caiu na Copa do Brasil em 23 pro Ipiranga. Entende quando eu falo que os resultados do Caixinha, por mais que as ideias sejam legais e as teorias sejam legais, os resultados complicam as coisas? Vocês estão começando a captar os problemas do Caixinha. O Red Bull Bragantino começou o brasileiro sem empolgar. Nossa Bruta fez apenas 7 pontos nas 6 primeiras rodadas. Você imagina isso aqui no Santos? O Caixinha precisou lidar com muitos problemas por lesão e tudo mais. Em certo momento o clube chegou a ter mais de 10 atletas entregues ao departamento médico. Como não tem tanta pressão, né? O time teve a virada a precisar da sua primeira rodada, quando teve uma das melhores situações da sua história recente. Enfrentando o Flamengo, foi aquele jogo que ele ganhou de 4-0, metendo 35 finalizações, né, de posse de bola, tá ligado? E aí ele foi aumentando uma regularidade e arrancou tudo, né? Como ele ainda sofrendo com alguns estresses relacionados, o Bragantino deu um respiro no final do primeiro turno, quando foi eliminado pelo América Mineiro na Sul-Americana. Assim, ele caiu para América Mineiro na Sul-Americana. Mas aí, como ficou com foco só no brasileiro, ele conseguiu jogar bem e tudo mais. E aí, pode falar, em 32 partidas, o Massa Bruto tem uma média superior a 16 chutes por partida. A gente já vê que é um técnico que de fato chega muito ao gol adversário. É 5 equipe que menos sofre finalizações, apenas 12 por jogo. Os comandantes Caixinhas têm a 4ª maior posse da competição e a 3ª melhor defesa. Então a gente vê como que o time conseguiu se manter bem. Mas eu já quero falar pra vocês, melhor defesa não é característica dele, tá? E aí, beleza, ele foi tão bem no Bragantino em 23 que foi renovado até 2025, tá? Esse é o contrato do nosso Caixinha. Mas aí, né, demitido. Após só uma vitória nos últimos 10 jogos, dia 27 de outubro, ele foi demitido. O Caixinha deixa o Bragantino próximo à zona de rebaixamento.
E aí tem uma relação interessante pra gente falar também, porque o Bragantino vendeu o Elinho pro Toluca e deu uma desmontadinha no time e achou que isso não impactaria. Mas veja bem, quando demitiu o Caixinha estava perto da zona de rebaixamento, depois entrou na zona de rebaixamento e tá com uma dificuldade de sair. Então assim, não é que o Caixinha tava bem, não, teve uma vitória em 10 jogos, mas a fase posterior do Bragantino mostra que talvez o problema não fosse o Caixinha, tá? Então a demissão veio depois de uma derrota pro Botafogo em casa. E o Caixinha comandou o Bragantino por 124 jogos, aqueles números que eu falei, foi 50%. E aí vai falar um pouquinho da história do cara, né? Então, bom, o nosso querido Caixinha foi demitido ali do Bragantino. E com tudo isso, a gente pode falar um pouco agora do estilo de jogo do Caixinha, falar um pouco do tático. Já contei a história e espero que vocês tenham tirado as próprias conclusões. É um técnico que tem alguns resultados bons, outros resultados bem medianos, outros ruins. Nunca mostrou uma constância ou trabalhos muito longos, tá? Então, é difícil ele mostrar um trabalho longo, difícil ele conquistar título. Então, entendo que tem essas ressalvas que são importantes de fazer o trabalho do Caixinha. Mas vamos começar a trabalhar um pouco a parte tática, tá? Eu usei esse painel tático aqui, eu acho que ele é uma matéria bem completa, quem quiser ler vale muito a pena. Mas eu vou ilustrar o que eu quero falar, principalmente da parte ofensiva no meu quadro tático aqui. Quem é do antigo no canal vai lembrar disso aqui, onde eu vou tentar desenhar o estilo do Caixinha. Bora lá, quadro a quadro. Primeiramente, quando a bola sai do goleiro, a gente vai ver uma saída de 3. Então, que aconteceu principalmente no Bragantino, mas aconteceu em outros times também dele no México. O time atraca quase no 3-2-5 ou 3-5-2, mas mais no 3-2-5 mesmo. Então, um dos laterais abre e os dois zagueiros sobem. O outro lateral alinha com o primeiro volante e os outros dois meias avançam, formando quase uma linha de 5 ofensiva, sendo os pontas bem abertos. Uma coisa que é característica típica do Caixinha é deixar os pontas extremamente abertos, tá? Então beleza, seguiu. A gente já vai ver aqui, ó, o Capixaba, que é o 2 aqui. Capixaba não, perdão, o 2 é o Aderlan, invadindo a linha de 5, ó, como ele se prepara para invadir a linha de 5, ele vai entrar como fator surpresa. E o Capixaba, que era o 6, alinhando com os outros dois zagueiros, tá? Isso aqui a gente já viu os pontas bem abertos também. E aí, a gente vai ter uma movimentação que é muito interessante. Aqui, eu acho que é o Léo Rap, que eram os zagueiros deles, aqui é o Ortiz, subindo com a bola. E a gente vê essa movimentação aqui, ó, Capixaba aqui, o outro meio aqui e o Elinho bem aberto na ponta. Por quê? Quando chegar pro passe, a gente vai ter essa figura. E aí aqui eu já coloquei o marcador do adversário aqui para mostrar mais ou menos uma linha de passe do nosso, que é a ideia de jogo principal do Caixinha. O Caixinha gosta de sair com tabelas rápidas. Então tocando bastante a bola em triangulação com 3 jogadores. A gente vai ver sempre um jogador com a bola, 3 abertos. Um jogador com a bola, 3 abertos. Eles ficam na frente do adversário? Não. Eles ficam atrás, ó, também das costas do adversário para receber essa bola e já correr para o ataque. O time do Caixinha, isso é muito importante de vocês saberem. O time do Caixinha não é um time de ofensivo controlando o jogo. Então, como é ofensivo controlando o jogo? Ariel Holan, um bom exemplo para quem é cientista. Pega a bola, trabalha lá na frente, nunca lá atrás, mas muito próximo da área, trabalha até achar um buraco. Achou o buraco, faz o gol. O time dele, do Caixinha, não faz isso. O time do Caixinha é direto. É 1, 2, 3, tabela, triangulação, acha o buraco, avança e ataca o espaço. Não é um time que você vai ver trabalhando sobre a bola, muito pelo contrário. Os ataques do Caixinha são rápidos, são concisos e saem da zaga para o ataque em questão de segundos. Então a gente vai ver muito isso acontecendo, e para isso acontecer é importante que tenha uma triangulação com 3 jogadores. Então você vê que os jogadores ficam postados nas costas do zagueiro, tendo sempre 3 opções de passe, tá? Todo jogador do Caixinha vai ter 3 opções de passe, é uma das regras táticas do Caixinha. Rex, onde que está o problema? Por que você colocou os marcadores aqui? Percebe como essa passe aqui, a linha de passe, se o cara for bom, tá nas costas do jogador, vai, ó, jogada rápida, os caras estão tudo aqui marcando, desmarcando os buracos da zaga, vai ser uma jogadaça. Mas se esse cabra for um bagre, o camisa 4 que for um bagre, e errar um passe, o time tá inteirinho de guarnecido, prontinho para tomar um contra-ataque e tomar naquele lugar. Esse é o problema do Caixinha. Lembra que o Caixinha tomou vareio do Carille, né, no Paulista. Por quê? Errava um passe na saída de bola, ou errava um passe mais na frente, o time inteiro tava com linha alta, bola nas costas, contra-ataque que o Carille gosta, gol do Santos.
Então, assim, é um técnico que tem uma saída muito rápida, muito boa, muito bem veloz e concisa, realmente extremamente vertical. Porém, se não tiver jogadores bons para fazer essa saída, vai ter um contra-ataque fulminante em cima dele. Mas beleza, tocou a bola aqui pro nosso camisa 8 e agora eu vou mostrar outro tipo de jogada para vocês. Lembra que o 9 é o centroavante, tá? E olha para onde que ele vai. Saída de bola aqui na lateral, muitas vezes o centroavante do Caixinha vai sair do meio da área. O Caixinha não gosta daquele centroavante fixo, não. Ele gosta de centroavante que se movimente, que sai da área, vem ajudar os pontas, vem ajudar os laterais, vem ajudar os volantes, vem ajudar os meias. Ele triangula, ele participa dessa saída de 3, tá vendo? Então a gente vê uma saída de 3 com os outros jogadores indo para a área, avançando. O resto se movimenta para infiltrar a área sempre com 4, 5 jogadores. Tá? Isso é muito, muito importante. Percebam que aqui, por exemplo, o nosso capixaba já subiu, camisa 6. O volante 5 caiu para formar a linha de 3. E o outro lateral tá lá na frente ainda. Então os dois laterais participando quase como volantes na ajuda da construção da jogada. E aí a gente tem a jogada. O Caixinha gosta muito de triangulação. Então passou pro 11, passou aqui pro Sacha, que seria o centroavante deles, tocou pro camisa 10, que é o meia, e já vai ter a triangulação. Perceba, ó, quando chegou no 9 ele tinha espaço, tinha espaço, tinha espaço, tinha espaço, tinha 3 opções, pelo menos. Agora, passou pro 10, tem espaço, tem o passo pro meio, 3 opções. Mas agora, ó, mesmo assim ele vai passar para onde? Outra muito importante do Caixinha. Lembra que eu falei que ele gostava dos pontas bem abertos, que ele gostava de ponta bastante aberta para dar amplitude? Agora que vai contar. Ele gosta muito que a bola sempre chegue nos pontas para jogar em 1 contra 1 pelas pontas. Ele valoriza muito a velocidade e muito o jogo do 1 contra 1, tá? Isso é muito importante. Você sempre vai ver o ponta do Caixinha pegando e partindo para cima, partindo para arrebento. Isso é muito normal, cara. Então, saiba que ele vai optar, o time do Caixinha vai pegar essa bola, ó, passou pro 11. Pra quê? Pra que esse 11 já chegue aqui numa situação de 1 contra 1. Enquanto esse cara tá no 1 contra 1, os outros jogadores vão estar parados, vão estar só invadindo a área. Não. Tem uma movimentação muito específica que o Caixinha faz, que é a movimentação também de 3 opções. Então, o 11 pegou, vem aqui, ó, foda-se que é o lateral direito e esquerdo, vem aqui, ó, pegar a bola, o Sacha já aproxima, o 10 já vem e o outro lateral corre para a área para preencher. Lembra? 4, 5 jogadores na área, então o cara já tá correndo para cá e ocupando também uma zona muito importante do campo, que é essa zona intermediária. O que o Caixinha faz muito? Com essa pressão, todo mundo indo para frente, ele tende também a usar muitas zonas intermediárias do campo. Pensa num time tipo do Carille, que quando está sendo pressionado, volta tudo para a zaga. O que sobra aqui? Zonas intermediárias na frente da área para o cara ter tempo de pensar. Essas zonas geralmente são ocupadas pelos laterais, inclusive, dos times do Caixinha, tá? Vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês no próximo imagem. Vamos lá. Então, aqui, ó, é bem o nossa zona intermediária. Tá bem pra cá, tá vendo, ó? O 2 e o 6 aqui, ó, ocupando essa zona. E agora eu vou lotar o time deles de jogador pra vocês verem. Desculpa aí. Certinho a zona intermediária, ó. Deixa eu até circular a zona intermediária mais bonitinha aqui, perdão. Aqui não ficou tão bem bonito, não. Então vamos lá. Esse cara vai também pra cá, na real, né? Na verdade, esse cara tá posicionado certo. O 8 que vai pra cá. Então pensa que esse time tá bem recuado, né? Recua bastante. E aí os laterais, então deixa eu dar um save as aqui assim. Eles têm todo esse espaço. Isso que acontece muito no jogo, tá? Deles ficarem com esse espaço aqui, ó. Essa zona intermediária. E por que vai ser usada essa zona intermediária aqui de campo? Para que você pegue a bola e tenha tempo de pensar de como penetrar essa bola. Tem até essas linhas aqui, ó, fazendo ela vir para cá, fazendo ela vir pro 9. Ou esse 10 aqui vai correr, né? Esse 8 também. Você vai lançar a bola nas costas da marcação. Você vai usar dos outros jogadores para infiltrar. Ou então, outra coisa que o Caixinha gosta muito, inverter nos pontos para dar amplitude para o campo, tá? Nesse ou nesse, sempre buscando a inversão em amplitude de jogo e as costas do adversário para sair em velocidade em condição de gol. Isso é claro, clássico e óbvio, uma característica do Caixinha. Mas agora vocês me perguntam, beleza, Rex, você me explicou como o Caixinha ataca e como o Caixinha
costuma defender. Isso é um ponto muito importante, porque o Caixinha, no Brasileiro do ano passado, teve como característica ser a melhor defesa, pressão de todo o Campeonato Brasileiro, tá? Então é importante a gente explicar como funciona a defesa pressão do Caixinha. E beleza, para isso eu vou usar este campo aqui. Lembra, o time do Caixinha atacava no 4-1. Opa, é que aqui também é mal desenhado. 4, o time do Caixinha ficava geralmente taticamente posicionado no 4-2-3-1. Quando ataca, esse aqui avança, esse aqui avança mais, esse avança, fica num 3-2-5. Mas para defender, gurizada, aí muda muitas coisas. Porque para defender, o time do Caixinha, ele fica numa linha de 4 aqui. Na verdade ela é mais avançada, tá? Numa linha de 4 aqui. Um volantão. Uma linha de 4 aqui. E um atacante. Então o cara defende basicamente num 4-1-4-1. E aí como é que vai funcionar? O goleirão pegou a bola aqui. Cadê a bola? O goleirão pegou a bola. Passou pro zagueiro. Esse cara vai fechar essa linha. Esse fecha essa linha. Esse corre para fechar essa linha. Esse vai recuar para tentar pegar a bola. Esse fecha essa linha. A marcação é os 4. Geralmente ele faz uma escala de 4. O que é uma escala de 4? Ele bota 4 jogadores para pressionar e tirar todas as linhas de passe. A única coisa que vai sobrar é dar um chutão. E aí tem a linha de zaga para tentar cortar. Qual que é o problema disso? Se ele conseguir o passe, 4 jogadores vendidos na jogada e aí você tem um buraco aqui para tentar escalar. Se não, se ele rouba a bola, esse maluco roubou a bola aqui, ó. Roubei a bola, passa rápido, esse cara já chega batendo. O time do Caixinha não é um time que costuma ficar muito com a bola. Ele pegou a bola lá na frente, já parte para o arrebento, parte para o chute, chuta a gente pegou, rouba a bola e chuta. É um time que rouba rápido a bola, cria rápidas situações de pressões, tem muitos gatilhos de pressões. É um time que marca muito intenso lá na frente, roubou, chutou, tá? Então essas são características claras do Caixinha. Tem vídeos do Future melhor explicando, né, a pressão do Caixinha, também o estilo ofensivo. É claro, sempre lembro para vocês que o Future é muito bom, é um site analítico que mostra a tática do treinador. Só que aí você também tem que ponderar pro bem e pro mal, né? Às vezes o Future vai te mostrar boas jogadas, mas lembra, e se esse cabra for um bagre? Será que essa jogada vai dar certo? E aí você tem que pensar um pouquinho nisso. Minha ressalva do Caixinha é muito essa, né? O esquema tático dele mostra que os jogadores têm que ter muito senso de posicionamento, espaço e habilidade no toque. Porque se errar o toque, fudeu. Além de velocidade e explosão física. Ele pegou times muito modestos, né, na carreira toda. Então será que pegar um Santos, se tiver com jogadores melhores, ele não pode desempenhar mais do que ele desempenhou na carreira? Pode ser que sim. Porque de fato ele não teve esse material qualificado até agora para tentar desempenhar um pouco mais do que ele desempenhou. Então pode ser que o Caixinha surpreenda sim se viesse para um Santos, tá? Não é uma opinião fora do padrão. Não digo mais, o Caixinha é sim um treinador que foge muito dos estilos bastante padrões aí do Santos. Mas vamos falar um pouco de base. Pô, Rex, o que você encontrou de base? Cara, eu procurei em tudo que é lugar. Se você jogar no Google, cara, tem algum jogador regulado pela base pro Caixinha? Google não sabe falar pra vocês. Mas a gente pode falar que ele rasgou elogios pro Henrique, pro Estevam. Ele é um cara que acompanha jogadores de base de outros times. Ele fala da estrutura, né? Que ele fala que ele tem que criar uma linha de fábrica que permite ter os primeiros jogadores que saíram dessa primeira orientação e tal. E ele trabalha, né? Ele fala como que ele trabalha com jogadores jovens. Essa entrevista é muito legal do GE também, é uma entrevista bastante extensa, então recomendo muito que vocês procurem Pedro Fora da Caixinha. Ele explica que ele é fã de Mourinho e as ideias que ele tem pro Bragantino. Eu acho que é uma entrevista muito legal. Vou tentar deixar os links das matérias aqui no vídeo, tá? Aqui embaixo, então é só você clicar e ver. Mas é bem legal essa matéria aqui. Ele fala: tenho passado mais tempo com os meus jogadores, com meus filhos. E aí ele fala: não podemos esquecer que somos uma equipe mais jovem. Pelo menos no ano passado fomos a equipe mais jovem do Brasileirão, era praticamente a equipe sub-23. A coisa que não beneficiamos muitas delas são desvantagens. Uma das grandes vantagens é convencê-los em relação ao processo e saber interagir com eles. Você precisa conhecê-los, como pensam, a vida que tem, para poder viver um pouquinho e também entender um pouco como é a rede social, né, que é uma outra questão importante. Ele fala, né, bastante que a marca, por exemplo, é uma marca de energética, então o jogo dele tem que ser energético.
gostar de correr risco, procurar o gol, procurar ganhar, ficar constantemente atacando. Junto com isso também, eles têm um comitê de jogadores, que é uma coisa que existia desde o ano passado, mas queremos criar mais ainda esse ano. Eles têm os democratas, nós temos representantes. Então, ele elege representantes do elenco, aos quais venham falar com ele. Cara, é muito legal, ele tem um trabalho meio... como que eu posso falar? Filosófico, uma palavra pedagógico, muito legal, onde ele trabalha com comitê de jogadores e tal, esse comitê que vem se reportar a ele de uma forma muito diferente, que faz uma estrutura e que faz muito sentido com os jogadores mais jovens. Eu acho que, de fato, uma coisa a gente pode falar, se o Caixinha viesse para o Santos, ele tentaria potencializar os jogadores mais jovens. Isso eu acho que é uma coisa que faz sentido, que casa. E, de fato, é um estilo de jogo muito diferente do que o Santos teve nos últimos 3 anos, tá? É claro, a gente pode falar de Diniz e Ariel Holan, mas depois de Diniz e Ariel Holan, a gente teve só técnicos reativos, aos quais levaram o Santos ao rebaixamento. E no Série B a gente viu o Carille produzindo abaixo do esperado, com uma folha 3 vezes mais cara que de qualquer outro time. Então, temos uma escola de técnicos que tem jogado da mesma forma. O Caixinha, de fato, ele é um treinador que treina de outras formas, mas que nunca deu um super resultado. Ele tem ideias legais, filosofias legais, como apresentado nesse vídeo, mas basta ver se elas vão levá-lo a algum lugar. É o técnico que eu traria pro Santos? No momento que a gente precisa de um técnico mais certeza, mais certeiro? Não. Mas é um técnico que é uma aposta e faz até sentido, afinal ele trabalha com a base, ele joga pra frente. Sim, em análise de perfil até que faz sentido a vinda do Pedro Caixinha. Acho que vai dar certo? Não sei, até porque ele geralmente demora para engatar nos bons trabalhos dele. Depois que engata, dura um pouco. E com tantas ressalvas para um time que tem uma pressão como o Santos, pode ser um técnico difícil. Então, se você também torce para um time que tem bastante pressão de torcida, saiba que vai ser difícil, porque muitas vezes o Caixinha no começo ali dos campeonatos, ele demora a engatar. Depois que engata, pelo menos faz um trabalho decente por algum bom tempo, tá? É isso, meus queridos. Queria pedir seu like, seu comentário, sua inscrição. Muito obrigado, peço seu compartilhamento. De verdade, esse tipo de vídeo demora muito trabalho. Agora são 1h40 da manhã. Então, se você puder ajudar a gente na divulgação do vídeo, vai me deixar muito e muito feliz, tá bom? Forte abraço e agora eu fui.